dia. Muito bom dia, muito bem-vindas, bem-vindos. Para a gente seguir com as nossas práticas, entrando na nossa segunda semana, vai começando com acomodações, com alguns movimentos, né? Acomodando essas articulações das coxas com o quadril, fazendo as preparações que você achar necessárias e importantes para que você possa ficar mais bem sentado. Né? Algumas coisas só. Nem sempre esse primeiro momento da manhã, né, é um momento confortável assim para se sentar. Então, é comum que a gente precise fazer algum estímulo nas articulações, movimentar, né, para que as articulações elas se liberam, elas se soltam, né, com o movimento. Então você faz um pouco de movimento e você vai vendo que as suas articulações elas vão ficando mais livres, mais soltas, mesmo com poucos movimentos. Aí a gente vai também procurando tornar nossa coluna 1 milímetro mais alongada. E isso faz uma grande diferença não só na postura em si, onde a coluna fica descomprimida, né? Você pode sentir nesses espaços intervertebrais que as coisas não estão colapsadas, não estão achatadas. Então você procura essa ação antigravitacional, ascendente, de alongamento, crescimento da coluna. Mas isso não serve só para a postura, porque isso é algo que se a gente começa a prestar atenção, né, e aí é uma grande chave. Então presta atenção, né? Aqui é uma grande chave. Porque fazer isso com o corpo, fazer isso com a postura e começar a impulsionar a sua coluna de forma ascendente, naturalmente altera a forma como você respira, né? Naturalmente altera a forma como você respira. Então a sua respiração já não é mais alguma coisa assim que te empurra para baixo. A sua respiração já não é alguma coisa que vai ficar empurrando o seu abdômen para fora e para baixo, que vai te levar, né, para uma direção descendente. A sua respiração vai te levando numa direção ascendente. Porque a sua inspiração contribui com essa altura. Sua inspiração contribui com esse movimento, que é também um movimento biomecânico, né? Se você olha a mecânica respiratória, o abdômen é firme, ele sustenta o diafragma que empurra isso para baixo. Ele faz uma contraposição, ele empurra, sustenta, empurrando o diafragma. Tem uma pressão, né, que sustenta o diafragma mais alto. E quando a respiração acontece assim, né, o diafragma empurra, tem uma resistência, um abdômen firme, uma cavidade abdominal toda firme. E aí a coluna vertebral naturalmente se alonga um pouco mais na inspiração e volta na expiração. São movimentos pequenos. Né? Movimentos pequenos, mas que estão aí. Então, sustentar uma coluna alongada, sustentar um abdômen acionado, um assoalho pélvico também suavemente acionado, não é contraído. Você não precisa apertar esfínteres. Você só aciona e sobe, né?
Aciona e sobe o assoalho pélvico. E o abdômen fica acionado, um pouco para dentro, firme. E ao mesmo tempo, a gente cria uma condição corporal favorável e uma condição respiratória, simultaneamente. Então, você começa a puxar o ar, né? Atrair o ar para dentro do corpo, fazendo as inspirações e expulsar, fazendo as expirações. A gente pode prestar atenção no caminho do ar, né? Entrando pelas narinas, descendo até os pulmões. A gente não sente o caminho inteiro, não sente os pulmões, né? Não tem sensores, né, lá dentro dos pulmões, mas a gente sente algumas etapas dessa passagem. Talvez sinta o ar passando por dentro do rosto, talvez sinta na garganta. E a gente vai procurar aprender um pouco melhor essa respiração torácica. Então, deixa suas mãos voltadas um pouco para trás. Então você coloca nas laterais e nas costas as suas mãos na direção dessas costelas flutuantes, essas costelas baixas. As duas costelas inferiores, que não se ligam, né, na frente, elas só estão conectadas na coluna e não estão conectadas na frente. Por isso que elas se chamam flutuantes, elas são as duas primeiras costelas ou últimas, aqui embaixo. Então você coloca as suas mãos com os dedos voltados para trás, de forma a sentir essas laterais e a parte de trás das costelas. E vai tentando movimentar, aprofunda a sua respiração, e você expande e retrai essas costelas não só nas laterais e vai tentando expandir lá atrás, na coluna, na direção da coluna onde as costelas estão inseridas. Então você sobe um pouco com as suas mãos e vira os dedos para frente, mas mantém nas laterais e agora os dedos voltados para frente. A gente vai tentar sentir essas outras 5 costelas que estão acima dessas duas e que são costelas ainda mais móveis. E aí esses movimentos eles vão para as laterais e voltam. Continua tentando fazer aquele processo de abertura e expansão das duas costelas flutuantes que se inserem lá na coluna, mas também suspender o movimento para essas costelas mais altas um pouco. Então, com as mãos na parte alta do tórax, né? Sente as suas clavículas.
E aí, logo abaixo das clavículas, as outras primeiras 5 costelas que são mais fixas e que tem um movimento mais ascendente, menos lateral. Vamos ver se consegue levar o movimento até essas costelas. Não um movimento como consequência das costelas de baixo que estão se abrindo, mas um movimento dessas próprias costelas que se abrem, né? Leva o movimento respiratório até aqui em cima. E vê que para isso o seu abdômen não está relaxado. Continua firme por causa da postura, mas ele também é firme porque senão você não alcança a movimentação respiratória aqui. Deixa uma das mãos, então, lá no nível das costelas flutuantes, na coluna, pode ser o dorso da mão, né? Então você coloca a sua mão assim para trás, você encosta o dorso da mão no nível das costelas flutuantes e a outra mão fica aqui no alto. E tenta sentir os dois movimentos ao mesmo tempo. Consequentemente, aquelas costelas intermediárias também se movem. Começa a tentar colocar um ritmo, talvez aquele seu mesmo ritmo, talvez ele se altere e a gente está criando, né, uma outra dinâmica aqui da respiração. Então talvez o ritmo não seja exatamente o mesmo. As inspirações são amplas, profundas, são torácicas, apoiadas numa firmeza abdominal, como se você, né, usasse essa força que vem debaixo do abdômen firme para te ajudar a expandir as suas costelas até as clavículas. Preenchimento, até o alto, até a base do pescoço. E as expirações são longas, lentas. Então, nas inspirações, você abre, expande. Cuidado para não ser um esforço exagerado, né? Vai usando uma força que vem sendo impulsionada junto com a ascensão da coluna vertebral. Uma força que vem de baixo, que vai te ajudando a naturalmente abrir tudo isso. E nas expirações, não deixa tudo se fechar outra vez. Você vai resistindo a isso. Tem um processo natural, tem um pulso, né? Você vai resistindo a esse movimento de colapso. Então você vai lentamente expirando e deixando, né, as estruturas voltarem à sua posição normal. Sem nenhuma força para apertar as costelas, para fechar as costelas.
Tira o contato das mãos e continua com isso ainda e vê se dá para sentir sem o uso das mãos. Às vezes manter os braços suspensos em torno do tronco pode ajudar nesse processo, como aquela espécie de postura da árvore, das técnicas chinesas. Como se você guardasse uma certa relação, né, das suas mãos com as movimentações da caixa torácica, uma espécie de pressão entre elas. E assim, com essa dinâmica respiratória, que tem a ver com a sua postura, a gente começa a fazer as respirações alternadas. Então não se perde disso. Esse é o nosso centro, essa é a nossa base, né? Então, se você se perder disso, larga as narinas, faz algumas respirações pelas duas, retoma esse processo e aí vai alternando. E à medida que vai alternando, você vai tentando sentir de um lado e outro o que acontece, né? O que acontece quando inspira por uma narina? O que acontece com esse lado da narina aberta, né? E quando você expira pela outra, o que continua acontecendo no lado da narina aberta e começa a acontecer no lado fechado, né? E o que começa a acontecer no lado da narina aberta para soltar o ar. Enfim, essa coisa de alternar narinas não é só uma questão de narinas, né? Mas é uma questão de lateralidades, envolve o seu corpo inteiro. Então começa a ficar atento e aberto a isso, né? A reparar o que acontece de um lado e do outro, sustentando, mas você precisa sustentar essa forma de respirar, torácica, ascendente, profunda, com uma postura descomprimida o tempo inteiro. Então, quando soltar o ar da próxima vez, você tapa a narina direita e faz a inspiração pela esquerda. Concluindo a inspiração pela esquerda, você troca, solta o ar pela direita, pela mesma narina que sai, ele volta a entrar, inspira pela direita, e depois de inspirar pela direita, você troca e solta pela esquerda e completa um ciclo, e assim você vai seguindo.
Vamos soltar o ar pela esquerda da próxima vez. Você para, faz mais uma inspiração seguida de respiração profunda e lenta. E aí deixa a respiração livre. Quando a respiração fica livre, a postura não desmonta. Lentamente, retomando alguns movimentos, até poder ir abrindo os olhos bem devagar. Então a respiração não é uma respiração profunda e lenta qualquer, né? Mas tem um jeito. A gente já começou a falar desse jeito. A gente falou de 4 etapas respiratórias. Agora a gente deixou um pouquinho de lado essas etapas para encontrar, né, essas movimentações de costelas que vão até o alto, mantendo uma firmeza do abdômen. Então, é uma respiração torácica, ampla e torácica, né? E com isso a gente vai também, aos poucos, procurando reconhecer essas espécies assim de pressões, né? Pressões internas. De onde vem a força que sustenta? Que forças são criadas? Essas forças internas que no fundo são o nosso objeto, né? Não é o ar, não é a narina, não é nariz. Não, isso é o de menos. O Dr. Bolli falava que as narinas são uma espécie de controle remoto para que a gente direcione essas forças internas pelo corpo, né? Então as narinas são só assim alguma coisa que modifica comportamentos internos, né? Por isso que a gente vai trabalhando lateralidades e vai procurando se abrir para sentir o que está acontecendo ali dentro, né? Não deixa isso criar tensão. Talvez você tenha reparado assim um momento de tensão, né, na tentativa de sustentar tudo isso. Aos poucos a gente também vai, né, aprendendo a soltar essas tensões. Então contem aí como foi. Atenção, né? Não tensão, mas a atenção é o tema da nossa semana aqui nas nossas práticas, né? Então, essa relação é fundamental. A atenção é o que, né, faz com que as coisas possam de fato acontecer. Beijos para quem está aqui na live. Até amanhã ou até mais tarde, né? Então hoje mais tarde, segundas-feiras, 20 horas, nós temos nosso estudo de textos, leitura do livro Raízes do Yoga. Hoje o tema é Chakras, Kundalini e Bindu, lá pelo Instagram da Svarupa, tá bom? Então quem tiver vontade de saber mais sobre esse tema, 20 horas, Instagram da Svarupa, Chakras, Kundalini e Bindu.
tensão no pescoço, exatamente. A gente vai, né, exagerando até começar a reconhecer que essa tensão ela não é exatamente necessária, tá bom? Gente, até amanhã.